O assunto ainda é espelhos esféricos, tá bom? Só que agora, esse capítulo 4, ele foi uma parte gráfica, mais desenhada, e agora vocês vão ver aqui uma parte mais analítica, mais matemática, onde entram as primeiras fórmulas aí dos espelhos esféricos. Essas fórmulas que vocês vão ver aqui, elas também serão usadas em lentes esféricas lá na frente. Então, é bom vocês memorizarem bem essas relações, que aqui, mas são poucas, vocês vão ver que não são muitas, e que essas fórmulas serão as mesmas, repito, as mesmas usadas nas lentes esféricas lá em capítulos lá na frente, tá bom? Vamos lá. O livro agora é o 2, né? Nós terminamos aí o livro 1, nós estamos no livro 2, capítulo 5, né? Estudo analítico dos espelhos esféricos. Então, quem tem seu livro 2, pegue-o, acompanhe aí o capítulo 5, é o primeiro capítulo aí da Física 1, tá bom? Muito bem, então, aqui nós temos, de novo, as competências e habilidades que eu já citei naquele post do YouTube, né? Então, não vou nem ler novamente, porque são as mesmas competências e habilidades do capítulo anterior, tá bom? Então, vamos para frente. Então, como é que a gente começa o estudo analítico dos espelhos esféricos? O primeiro passo é o referencial de Gauss, tá certo? Então, o que é o referencial de Gauss aí nesse caso? O referencial de Gauss é um sistema de eixos, um plano cartesiano, que nós jogamos em cima do espelho esférico, tá certo? Para que, professor, esse plano cartesiano? É para a gente localizar tudo que for possível, posição do objeto, posição da imagem, tamanho do objeto, tamanho da imagem. Então, todos os elementos serão medidos como referencial e tendo como referencial esse eixo aí que é chamado referencial de Gauss. Então, vamos tomar aqui um espelho esférico, no caso, um espelho esférico côncavo, com seus pontos vértice, foco e centro, e um espelho esférico convexo, também com seu vértice, foco e centro. Estou colocando os dois ao mesmo tempo porque o plano cartesiano, o referencial de Gauss, assim chamado, ele serve para um ou para o outro, ele serve para os dois espelhos. Então já coloco os dois ao mesmo tempo aqui para você ver que ele é útil para os dois espelhos. Ninguém usa nenhuma questão com os dois espelhos assim, é só para mostrar que os dois são usados com o plano o referencial de Gauss. Bom, então é o seguinte, como é que é o referencial de Gauss? É um eixo Y ou um eixo X, como é na matemática. É só isso, professor? Só que aí tem as peculiaridades. Veja, o ponto da matemática, quando se cruza lá um eixo X e Y, você tem um ponto lá no meio, que é o ponto 0 e 0, né? Onde é que fica o ponto 0 e 0 aqui nos nossos espelhos? Vai ser exatamente no vértice. Então veja, eu tenho aqui o eixo Y, aqui vai ser o 0, tudo que tiver em cima vai ser números positivos, vocês conhecem muito bem isso, e aqui embaixo números negativos. Beleza, então nenhuma novidade. E o eixo X, ele vai passar aqui no eixo principal, essa linha preta aqui. Agora sim, qual é a regra? Todo eixo é orientado, vocês estão vendo que tem uma seta aqui, é o sentido em que os números crescem. No caso dos espelhos esféricos, você vai sempre orientar o eixo X no sentido da reflexão. Por exemplo, nesse caso aqui, a luz ela reflete para o lado esquerdo, nos dois espelhos. Então, meu eixo X vai ser orientado para o lado esquerdo. Ah, professor, e se eu virar o espelho para o outro lado? Aí você vira também o eixo X. Então, nesse caso, o eixo X sempre é orientado no sentido em que a luz reflete. Então, se a luz aqui, no caso, bate aqui, volta aqui, deixa eu ver minhas ferramentas. Ah, tá aqui, meu lápis aqui. Então, se a luz bate aqui e volta aqui, assim, ó, nesse sentido aqui, ela está voltando nesse sentido, então esse sentido aqui tem que ser o mesmo sentido do eixo X, ó. Tá ok? Muito bem. Ó, então o referencial de Gauss é só isso. Agora, diante desse referencial, olha como é que é curioso aqui as coisas, ó. Esse espelho aqui, estão vendo esse espelho aqui? Esse espelho aqui é o côncavo. Ó, esse é o côncavo. Esse aqui é o convexo. Olha aqui os pontos do côncavo. Vértice, que está no 0, foco e centro. Eu quero que vocês analisem essa abscissa aqui. Eu quero que vocês analisem... Cadê meu pincel de novo, menino? Tá aqui. Eu quero que vocês analisem essa abscissa aqui, ó. O que é que vocês acham? Ele está do lado positivo ou negativo? Respondam vocês. Negativo. Foi. Mais alguém? Tá do lado negativo. Tá no lado negativo? Negativo, tá do lado esquerdo. Positivo. Negativo. Mais ali, ó. Não. Positivo. Ah, positivo, galera. Positivo. Positivo, não? O eixo tá pra cá, ó. Ó pra onde é que tá o sinal positivo, ó. Olha pra onde é que o eixo cresce. Então, cuidado que tá ao contrário da matemática aqui, ó. Então, isso aqui são os números positivos, não é não? E aqui, então, quer dizer o quê? Que o foco no espelho
no espelho côncavo, é uma distância focal positiva. Deixa eu soltar aqui, ó. Então, sempre que o espelho for côncavo, a gente vai admitir uma distância focal positiva. A abscissa focal é positiva. Já esse outro elemento aqui, né? Esse outro... Oi? Então quer dizer que é o contrário, né? Na matemática. É ao contrário, até o espelho ficar para esse lado. Mas assim, Liriel, se eu pegar esse espelho e inverter ele tá assim, né? Conforme o côncavo aqui, ó. Se eu olhar o côncavo, ele tá assim. Se eu inverter ele, né? Inverter ele pro outro lado, aí o eixo vira também. Aí esse eixo X aqui, ele vai pro outro lado. Certo? É porque ele tá voltado para a esquerda. Entendido? Ó, diga. O ponto focal do côncavo e do convexo está na mesma distância pro vértice. O ponto focal do côncavo e do convexo está na mesma distância pro vértice. Ah, gente, pera aí, tem uma coisa aqui, um detalhe aqui que eu... Estão me ouvindo? Sim, tá. Agora sim. Agora sim. Engraçado que vocês estão ouvindo vocês é pelo notebook, ó. Só um momento. Agora que eu tô percebendo, achando que tava esse fone de ouvido aqui tava funcionando. Fala, meu Deus. Tudo bem, vamos lá. Tudo bem, vai continuar assim. Depois por isso que eu tava ouvindo vocês bem fraquinho. Olha o sentido da seta, né? Depois eu vou testar isso. Muito bem. Então vamos lá. Então no caso do espelho... Fábio. Oi? A gente olha o sentido da seta, né? Como é? A gente olha o sentido da seta. É, o sentido da seta. O sentido da seta é o positivo. O que tá lá do outro lado é o negativo. Então, no caso aqui do espelho convexo, se você notar, o foco aqui ele é negativo. Por quê? Porque ele tá atrás aqui do eixo, ó. Tá vendo? Ó? Então, isso vai virar uma regra. Sempre que for côncavo, você vai considerar a distância focal positiva. E sempre que for convexo, a distância focal vai ficar negativa. Bom? Fábio, Oi. mesmo que o côncavo esteja pro outro lado, vai ser positivo, né? É, porque vai mudar, né? Se você inverter, exatamente. Mesmo que o côncavo esteja pro outro lado, aí o eixo não vira também, ele continua positivo. Então isso aqui fica a regra para os dois espelhos, certo? Que o convexo vai ter sempre distância focal negativa e o côncavo sempre positivo. Beleza? Vou limpar aqui os traços e vamos avançar. Ó. Fábio. Oi. Então o côncavo sempre vai ser positivo e o convexo negativo. Isso. Exatamente. Certo. Pronto, Só mais uma regra. pergunta. Diga. Você disse que o raio tá da direita para a esquerda nesse exemplo. Porque você disse que era orientado pela direção Do lado refletor do espelho. Continua. Certo. Então, o raio que tá passando é da direção direita para a esquerda, né não? Porque você disse que depende da direção do raio pra gente botar o vetor. O eixo X, o eixo X, esse eixo X, essa reta vermelha. Vamos lá. Para onde é que ele está apontando? Para a esquerda, né? Por que ele aponta para a esquerda? Porque o raio de luz aqui, ó, presta atenção aqui, ó, o desenho, ó. O raio de luz aqui, ele bate aqui e retorna assim, ó. Olha o sentido em que ele retorna. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu botar a ponta do mouse. Esse sentido aqui que ele retorna. O sentido em que ele reflete é exatamente o sentido do eixo X. Tá ok? Então sempre... tem uma setinha aqui, beleza. Pera aí, deixa eu limpar aqui. Bom. Deixa eu ver. Tem até texto também. Rapaz, dá pra usar tudo aqui, eu nem sabia. Ó, então, ó, a luz chega assim, certo? E sai assim. Pronto. Qual é o sentido do eixo agora? O sentido do eixo é o sentido da saída, ó, do raio de luz. Sempre. Ou seja, o sentido da reflexão. Aí, se você virar o espelho para o outro lado, lógico que a reflexão vai ser para o outro lado e o eixo X também. Tá bom? Então, é sempre o sentido da reflexão da luz. Ok? Ok. Muito bem. Então, deixa eu limpar aqui. Eu tenho uma dúvida. Diga, pode perguntar. Peraí. Pra que mesmo que esse sinal positivo e negativo Peraí. interferir? Para que mesmo o quê? Diga. O sinal positivo e negativo. saindo agora. Não, esses sinais que estão aqui é só para indicar o sentido dos eixos. Então, se quisesse, não precisaria nem Agora tá colocar, prestando. não. A gente já sabe que Ele do reiniciou lado a que tem a seta é o lado positivo, o lado que não tem a seta é o negativo. É só Pera para aí, indicar ó. o sentido dos eixos. Esses sinais que você está falando, né? Esses sinais aqui que você está falando, Exato.
Pois é, só para E tá indicar acontecendo na aqui, internet. para esse lado é positivo, para baixo é negativo. É só para Certo. indicar os números do eixo. Então, tudo que tiver aqui nesse eixo Y, Que é aqui, na hora que eu tava chegando bem aqui, fez a mesma que coisa. tiver aqui nessa parte do eixo aqui é negativo. Não tá, travou. Certo? Aí ela. Aí, É um pouquinho só. Entendi. a senhora Valeu. não apareceu Obrigada. nada que a senhora fez. Ian, tá todo mundo ouvindo, viu, essa discussão? Desculpa. E aí, já ia dizer. Tranquilo, Ian, vai lá. Fábio. Oi, meu lindo. Então não interfere nos cálculos, né? Interfere da seguinte maneira. Por exemplo, quando ele falar de um espelho convexo, aí a questão é muito comum dizer assim, olha, um espelho convexo tem distância focal 20 centímetros. É muito comum ele não dar o sinal. Ele só dá o módulo. Aí na hora da conta lá, o F, que é igual a 20 centímetros, você tem que estar F igual a menos 20. Senão a questão sai errada. Mas isso aí só para convexo. Quando for côncavo é normal. Mantém. Certo? Obrigada. Pronto. Vamos para frente. Deixa eu clicar aqui. Vamos lá. Equação dos pontos conjugados de Gauss. A equação dos pontos conjugados de Gauss é uma equação que vai relacionar algumas medidas no espelho esférico, tá bom? Vou colocar aqui um espelho côncavo. Vocês não estranhem. Você não vê minha barra de ferramentas não, né? Aqui, a barrinha que eu faço essa barrinha. Não, dá pra Só vê ver o não, risco, Fábio. né? Peraí, É, beleza. Não. Pronto, muito bem. Então é o seguinte, tá aqui um espelho côncavo, eu sei que eu botei, professor, mas por que você botou desse jeito o espelho agora? Quase reto e dobrado nas pontas. É porque o espelho côncavo e o convexo, ele é quase plano. A curvatura é tão suave que a gente quase não nota a sua curvatura. Por isso que eu representei com uma forma quase plana, tá bom? Então é o seguinte, eu vou colocar, mas entendam que isso aqui é um espelho esférico côncavo, tá ok? Vamos colocar um objeto aqui. Sim, perdoe. O que é que eu coloquei aqui em vermelho, ó? O que é isso aí em vermelho? O referencial de Gauss, né, Fábio? Isso, garoto. Referencial de Gauss. Só pra vocês perceberem que eu tô jogando referencial aí, ó. Ele tá o tempo todo aí. Muito bem. Agora eu vou colocar um objeto. Ó, um objeto azul. Aí quem é que lembra lá no vídeo do YouTube que esse objeto está além do centro de curvatura? Aí vamos àquelas regrinhas dos raios. Se eu pegar um raio aqui da ponta e jogar paralelo, ele retorna por onde? Quem é que lembra? Pro F. Pelo F, pelo foco. Olha aí a regrinha, ó. Todo raio que incide paralelo retorna pelo foco. E um raio que incide pelo foco, como é que ele retorna? Pelo... Paralelo, né? Paralelo, perfeito. Muito bem. Quem vai paralelo retorna pelo foco, quem vai pelo foco retorna paralelo, tá certo? Muito bem. Bem aqui se forma o ponto imagem, que é o encontro dos raios emergentes, né, Pedro? Ó, ponto imagem, encontro dos raios emergentes. Muito bem. Então, marca aqui a setinha, que é a imagem. Quem é que lembra como é que é a característica dessa imagem? Quais são as 3 características dela? Não sei o que é automorfa, né, não? Não, é Ela é antiomorfa, deixa de ser invertida. espelho plano. Ela é invertida, menor, E, pera. só falta E um. real, né? Não? Real, Virtual. perfeito. E real. É invertida, Real, isso. menor e real. Menor porque é menor do que o objeto, invertida porque está de cabeça para baixo em relação ao objeto, e é real porque o encontro da imagem foi formado por raios de verdade, tá certo? Muito bem. Agora o seguinte, eu vou colocar aqui algumas medidas, tá bom? Acho que vai chover umas letrinhas aqui, mas se assustam que eu vou explicar o que é cada uma delas, tá bom? Ó, essas letrinhas aí. Bom, essas letrinhas são representação de medidas. E aí o que é que elas são? Vamos lá. P, ela vai representar a distância que está o objeto até o vértice do espelho. Essa distância P ela é medida aqui por baixo, viu, pessoal? Em cima do eixo principal, ó. É aqui, ó, aqui embaixo, ó. Então, quem é o P? A distância de onde está sentado o objeto até chegar no vértice. Esse é o P. Quem é P? Distância do objeto até o espelho. Quando eu digo até o espelho, é até o vértice. E o que seria P'linha? Vamos ver essa medida daqui para cá, ó. P'linha, só daqui para cá, ó. Para aqui, viu? P'linha, essa medida daqui para cá, ó. Lá no eixo, ó. No eixo vermelho, ó. Ó, acompanhando o mouse, ó. Vai chegar aqui. Então, P'linha vai ser a distância de quem? Da imagem, lá em cima do eixo, até chegar no espelho. Então, P'linha, distância da imagem, P, distância do objeto. Vamos ver o que é o O. O O, olha o que é o O. É esse tamanho daqui para cá, ó. Ó, acompanha o mouse. Vão acompanhando. E aí me diga uma coisa. Esse tamanho aqui, ó, não é exatamente o tamanho do objeto, não, ó. Ó, então, olha o que é o O aqui de novo, ó. Ó, tamanho do objeto. E o I que tá bem aqui, ó. Esse I que tá bem aqui, ó. Acompanha o I, ó.
Daqui para cá o I, tá certo? O que é o I? É o tamanho da imagem. Ou seja, o I e o O são medidos sobre o eixo Y, enquanto que o P e o P' são medidos sobre o eixo X, certo? Bom, e o que é esse F bem aqui? Desculpa, apareceu um F aqui, não um minúsculo. Esse F, ele é a distância do foco que está aqui até o vértice. É a chamada distância focal. Do foco Fábio, até o vértice. Foi? você tinha dito isso na sua última videoaula, né? Você tinha Foi? postado. Ah, Foi. nem- Aí, você disse que o centro pro foco também era a mesma distância F. Ah, entendi. Certo. Eu Então, disse eu exatamente. poderia dizer que do centro pro vértice é 2F? É isso mesmo. 2F, 2F. 2F minúsculo. Né? Porque o F maiúsculo é o ponto, é o foco, enquanto que o F minúsculo é a distância. Ok? É a distância focal. Muito bem. Ok. Agora, preste bem atenção que eu vou fazer aqui algumas figuras, a gente vai fazer uma demonstração bem rápida, tá certo? Algumas figuras que eu vou chamar aqui a atenção. Triângulos, na verdade. Olha esse triângulo aqui, todo mundo, ó. Esse triângulo verde, todo mundo tá vendo, né? Triângulo verde aí bem grande. Certo? Agora, olha esse triângulo também, semelhante a esse grandão, ó. Esse menor. Vocês estão vendo um verde mais escuro aí, ó? Ó, esse pequeno aí de baixo. Todo mundo tá vendo? Sim, estamos. Pronto, então você tem um triângulo menor e tem um triângulo maior. Olha a curiosidade, pessoal. Esses triângulos, eles são semelhantes. Pode olhar que a forma deles é igual, só o tamanho que é diferente. Esse aqui é menor e esse aqui é maior. Se são semelhantes, eu vou fazer a seguinte proporção. Eu vou fazer uma proporção e vocês vão completar com outra, tá certo? A proporção é a seguinte. Deixa eu me ver aqui. Eu vou fazer uma proporção, acho que no grande. Deixa eu ver aqui logo a proporção. Tá aqui, no grande, ó. P, preste atenção. P, que é essa medida aqui, está para O mais I. O que é O mais I? É daqui para cá, ó. Isso aqui não é um lado do grande, ó. Lado do grande. Isso aqui é um lado do grande, certo? Sim. Então, pronto. Então, deixa eu marcar aqui só para vocês verem, ó. Essa distância aqui, ó. Daqui para cá é P. E essa distância daqui para cá é O mais I. Então, ó, P está para O mais I. Assim como, quem é que faz agora a proporção no pequeno? Pelinha. F sobre I, não. É F sobre I, porque eu tô nesse grande aqui, ó, certo? E agora nesse pequeno aqui, ó. A mesma proporção que foi feita P está para O mais I, vamos fazer de F está para I. Assim como F está para I. Deixa eu colocar aqui. Tem que limpar aqui, pegar a seleção. Pronto, ó. Então, assim, ó, P está para O mais I, assim como F está para I. Beleza? Isso é uma proporção desses dois triângulos aqui, ó. P está para O mais I. Vou riscar de novo para vocês verem as proporções aqui, ó. Riscar. Não, é aqui. É aqui. Pronto, ó. P, tá aqui, ó. Está para O mais I. Assim como F está para I. Certo? Bom, então, essa é a primeira proporção. Agora, olha esse outro triângulo aqui, ó. Acompanhe. Vou botar aqui outro triângulo. Observe. Olha esse vermelho aqui. Olha esse vermelho agora. Olha esse vermelho. E olhe esse vermelho menor. Tá ok? Então, preste atenção. Eu quero agora que vocês façam uma proporção para mim nesse triângulo aqui e nesse triângulo aqui. E aí? Façam uma proporção para mim. Pelinha sobre I mais O. Isso. Assim como... F sobre O. Isso, beleza. Ó. Pelinha está para I mais O, ou O mais I, tanto faz. Assim como F está para O. Beleza, correto. Então, essas são duas proporções. Na verdade, essa demonstração ela não precisaria ser feita por esses triângulos. Depois eu vou mostrar uma diretamente para vocês, já já. Então é o seguinte. Se eu agora dividir o primeiro membro dessa equação, acompanhe, pelo primeiro membro dessa equação. Olha o que é que vai acontecer. Ó, P sobre O mais I dividido por P' sobre O mais I. Dá o mesmo resultado de dividir o segundo membro dessa equação pelo segundo membro dessa equação. Por quê? Porque são iguais. Então isso é igual a quem? A F sobre I dividido por F sobre O. Então, dividir o primeiro membro dessa pelo primeiro membro dessa dá o mesmo resultado de dividir o segundo membro dessa pelo segundo membro dessa. Certo? Gente, ficou uma coisa horrível aqui, eu sei, mas o que é que a gente pode cancelar aqui? Quem é que diz pra mim o que é que a gente pode cancelar? Nessa expressão. 0 mais I, né? O O pode mais cancelar O mais I. Beleza, ó. O mais I, cancelado.
Quem mais eu posso cancelar nessa expressão? F com F. F com F. F. Cuidado. Só que se cancelar F com F, concordo, Você tem que inverter a... fica o número 1 Equação. aqui, exatamente. Eu vou mostrar aqui como é que fica primeiro, ó. Aqui ficou P sobre P', porque ficou direto, igual a 1. Cuidado que esse... Deixa eu limpar aqui os traços, senão vocês vão pensar que tem coisa aí. Ó, ficou 1 sobre I. Ó, 1 sobre I ficar dividido O por 1 sobre sobre I, O. né, não? Porque o F ficou o número 1 em cima. Aí a gente vai fazer aquela coisinha de inverter, né? Repete a primeira. Ó, repete a P primeira, sobre- multiplica pelo inverso da segunda, então vai ficar quem? O sobre sobre I. Então, O sobre I. P Beleza, então sobre esse P P'. sobre P' é igual a O sobre I. Gente, então é o seguinte. P sobre P' é igual a O sobre I. Agora, essa proporção, desculpe rodeá-los por esse caminho, mas ela já estava aqui o tempo todo, essa proporção P sobre P' igual a O sobre I. Desafio para vocês. Quem é que encontra essa proporção na figura? Quem quiser riscar a figura pode me mostrar. Essa proporção logo direta, sem precisar passar por esse caminho todo. Essa proporção já estava na figura. Fábio, eu vou riscar. Pode riscar. Eu risquei, vocês não viram, não? Tô vendo aqui, vai. Pois é. O meu é esse verde aí, Fábio. Peraí, então deixa eu entender. Desde o início, eu já achava que ia ser desse jeito. Porque Ó. são dois triângulos Ah, esse aqui, né? Ó. iguais. Olha esse É, triângulo não, aqui, ó, iguais olha esse triângulo não. verde aqui, só esse aqui, ó. E esse triângulo de baixo aqui, só o vermelho claro aqui, ó. Só o verde claro e o vermelho claro, ó. Beleza, é isso mesmo. Então, se você notar, ó, P está para quem? Pelinha, tá vendo? Ó, P está para pelinha. Assim como a altura desse aqui, quem é a altura desse triângulo aqui? Desse ponto até aqui. É exatamente a medida de O, não, ó. Assim Sim. como O está para quem, ó? A altura desse aqui, quem é? I. É a medida. E Então, P está para pelinha, assim como O, que é essa medida aqui, está para I, que é essa medida daqui para cá. Então, essa proporção já estava aqui desde o começo, é porque eu já tenho esse slide por esse caminho, aí eu não quis desfazê-lo. Mas essa proporção já dava para ver direto. Muito bem. Daqui, pessoal, a gente vai tirar o valor de O, se eu não me engano. Então, vou multiplicar aqui meios pelos extremos, certo? Fábio, Oi. podia ser também P está para O, assim como P' está para I. Podia, é a mesma proporção, certo? Apenas mudando aí os extremos de lugar. Pode sim, certo? Então vamos lá. O vezes P' vai dar o quê? O, P', e I vezes P vai dar o quê? IP, né? Então você vai ter O vezes P' igual a I vezes P, meios pelos extremos. Se você pegar o P' e passar dividindo, esse P' aqui, ó, o que é que vai acontecer? O vai ser igual a IP. Mas e por que você vai passar a pelinha de É porque eu vou tirar o valor do O dessa expressão pra gente, ó, não estranhe não, vai ficar uma coisa grandinha aqui, mas eu vou dizer pra quê? É Lívia, né, que tá perguntando? Eu vou tirar É o valor sim, do O amor. aqui, quem? É, Ana Lívia, sim, amor. Pronto. Tudo bem. Ó, eu vou tirar o valor do O aqui, Lívia, acredite, pra depois substituir aqui, ó. Eu sei, ah, meu Deus do céu, quanta coisa irritante, eu sei. Mas aí a gente... Não é irritante, não, é legal. Tá bom. É porque a gente está fazendo uma demonstração de uma equação que a gente não vai precisar mais fazer isso aqui, tá entendendo? É uma equação que a gente vai ficar usando direto ela agora, chamada equação dos pontos conjugados. Vamos lá. Continuando. Então, O é igual a IP sobre P'. Vamos guardar essa informação. Eu vou pro outro slide agora. Alguém apaga os riscos aí que fez? Vocês sabem, né? Como é que apaga? Vamos lá. Lívia e outro que fez. Vai limpando os seus riscos aí. Eu já apaguei. Pronto, meu. beleza, todo mundo apagou, beleza. Então vou avançar para o próximo slide, viu? Ó, então vou levar essa informação lá para o próximo slide, veja. Então, continuando, acabamos de ver que nós vimos aquela primeira proporção, ó, P sobre O mais I é igual a F sobre I. E nós acabamos de tirar o valor de O. O é igual a IP sobre P'. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos no lugar desse O aqui. Então é o seguinte, o I, como ele está na mesma altura aqui da equação, ó, tem I aqui, tem I aqui, tem I aqui, eu vou cancelar o I em cada termo desse aqui. Eu posso, viu, fazer isso em matemática, ó. A gente pode cancelar esses 3 I's aqui, ó. Só que cuidado, em cada I ficou o número 1. Então ficou o número 1 aqui, o número 1 aqui e o número 1 aqui. Vejamos. Só que esses dois aqui, vamos lá, esse F dividido por 1 vai ser F, simplesmente vai ser F. E, na verdade, esses dois aqui a gente vai ter que tirar o MMC. Aqui nós temos o que, ó? P Fábio, eu não sobre tô conseguindo P', ouvir. P sobre P' mais 1.
Tirando o MMC só aqui embaixo, pessoal, somente nessa parte, o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, o MMC é o P'. Então vai ficar assim a expressão, ó. Vai ficar assim, ó. P' é o MMC, P' dividido por P' é 1. 1 vezes P é P. P' dividido por 1, que tem uma aqui de baixo. Eu vou pegar aqui a canetinha. Cadê minha caneta? Caneta aqui, ó. Deixa eu passar aqui um tracinho aqui, ó. Um tracinho livre mesmo, ó. Aqui de baixo tem 1, viu, ó. Então, olha só. P' dividido por 1 dá P'. P' vezes 1, P'. Então, esse procedimento aqui é só o MMC dessa parte aqui, ó. Tá bom? Bom, e aqui a gente vai fazer o que agora? Simplesmente a gente vai continuar aqui desse lado, ó. F aqui, já botei desse lado. E assim, preste atenção nisso aqui, ó. Isso aqui são duas frações. Tá aqui a primeira, certo? E tá aqui a segunda embaixo. O que é que a gente faz? A gente repete a primeira fração, que no caso é só o P. Repete somente o P. Veja. E multiplica pelo inverso da segunda. Quem é o inverso da segunda? Seria P'. P' sobre P mais P'. Mais P'. P' sobre P mais P'. Bom, daqui agora, como tem um de baixo aqui, deixa eu botar aqui a canetinha de novo, eu tenho um aqui de baixo, ó. Certo? Eu posso multiplicar direto. P vezes P' dá P'. E 1 vezes P mais P' dá P mais P'. Então a expressão ficaria então assim, ó. F igual a P vezes P' sobre P mais P'. Quer dizer assim, professor, eu não tenho essa equação aqui no livro. Alguém vai dizer aí, quem está acompanhando no livro, né? Só que essa equação, ela tá assim no livro, ó. Vou mostrar como é que ela tá no livro. Tá aqui uma canetinha, tá bom? Ó, ela tá 1... Eita, meu Deus, vou começar de novo. 1 sobre F igual a 1 sobre quanto? P mais 1 sobre P'. Vocês estão vendo essa expressão aí no livro? Sim, tá na página 4. Pronto. Gente, essa expressão que eu acabei de mostrar aqui em verde, essa mesminha. Mas, professor, tá diferente. Se você fizer aqui um processo matemático algébrico, tirar o MMC entre P e P', certo? Você vai conseguir chegar nessa expressão aqui igualzinha. É bem facinho, né? É só 3 etapas, um curso só já chega nela. multiplicar sobre P mais P' que dá a mesma coisa. Exatamente. Se você aqui resolver, por exemplo, fazendo meios, tira o MMC, depois multiplica os meios pelos extremos, isola o F, você vai chegar nessa mesma expressão. Eu prefiro usar essa aqui porque ela já está com F isolado, certo? Então ela facilita muito o nosso cálculo. Então assim, a dor de cabeça toda é só a álgebra para demonstrar a expressão, mas a expressão que a gente vai usar é essa, e quem quiser usar como está no livro também pode usar, não tem problema nenhum. Agora, eu prefiro essa aqui, ela facilita mais na hora de fazer as contas, tá ok? Então, tá aí a equação dos pontos conjugados de Gauss. É uma relação entre a distância focal, a distância do objeto e a distância da imagem, que aparece tanto em cima quanto embaixo. Tá ok? Muito bem. Oi. O que seria o ponto focal? Não entendi. Manu, Isso. Repete a pergunta. O que seria ponto focal? Eu não estou entendendo, o áudio está muito ruim. Fala de novo, Manu. Focal. Repete. Sobre ponto focal. O ponto focal que o senhor falou. Ah, sim. O ponto focal é a mesma coisa que distância focal. Certo? Quando ele usa esse termo ponto focal, abscissa focal, distância focal, ele se refere sempre à mesma coisa, certo? Que é esse F minúsculo aí da fórmula. Tá bom? Que é a distância entre F e o espelho. O vértice do espelho. Que é a distância entre o foco maiúsculo, que é aquele F maiúsculo, e o vértice do espelho. Aí você tem aí a distância focal, que é esse F aí. Tá bom? Vou avançar. Deixa eu ver aqui. Tá faltando só um slide, pessoal. Vamos lá. Aí eu termino a aula. Equação dos pontos conjugados. Isso aqui é só um resumo. Deixa eu botar aqui de novo. Não precisa nem falar muito. É só um resumo de tudo, certo? Do P, P', do F, do O e o I. E a fórmula aí colocada. Isso aqui é no tempo que eu não demonstrava. Eu botava só esse slide aí. Agora eu faço a demonstração. Oi. Só é uma fórmula. Tem outra fórmula, que é o aumento.
certo? Aí eu vou mostrar para vocês agora o aumento. Outro slide, eu pensei que esse aqui era o último, tem outro slide agora que é a fórmula do aumento, aí termina a aula, ok? Mas é bem rápido a fórmula do aumento. Vamos lá, vamos avançar. Aumento transversal linear. Todo mundo tá vendo aí o título, né? Representado aí pela letra A maiúscula, tá bom? Ou aqui no caso tá minúscula, mas é uma letra A maiúscula, tá bom? Seguinte, vamos pegar os elementos de novo. Eita, só vendo esse carro chegando aí, né? De novo. Ó, e aí, o que é que nós temos? Nós temos aí todos os elementos de novo. Um objeto, uma imagem, a distância focal, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, distância do objeto ao espelho, distância da imagem ao espelho. Todas as medidas aí, certo? E nós já sabemos o quê? Aquela proporção de novo, ó. Lembra que a gente usou essa proporção lá na demonstração? Ó, P está para P', assim como O está para I. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, nós vamos inverter essa proporção. Como assim inverter essa proporção? Eu vou inverter, se eu inverter P' sobre P, para que essa igualdade permaneça, eu vou colocar I sobre O. Então ficaria assim, ó. Ó, eu inverti, ó, P' sobre P, para inverter esse primeiro membro, para que a igualdade permaneça, eu preciso inverter também o segundo membro. Eu coloquei I sobre O. E outra coisa, a fórmula ela só está correta quantitativamente, algebricamente não. O que é isso? Se você notar, quem são os sinais nessa figura aqui? Vamos ver os sinais de todo mundo. Alguém ainda lembra quanto é o sinal de P, se ele é positivo ou se ele é negativo? Essa distância P aqui, ó. Para vocês, ela é positiva ou negativa? Não? Positiva. Positiva. Ela está nesse lado aqui do eixo. Perfeito. Então, o P é positivo. Preste atenção. O I. O que é que vocês... Não, perdão. O P' logo. O P', vocês acham que é positivo ou negativo aqui nessa figura? Negativo. Vocês erraram essa, viu? Positivo. É positivo. Sabe por quê? Porque o P', essa distância desse ponto aqui, ó. Desse ponto aqui até o vértice. Ele também não está do lado positivo, não, do eixo? Então, Sim, tá tanto verdade. esse ponto aqui, deixa eu botar aqui de novo, né, ó, Ei, vou Fábio. marcando aqui. Oi. Então quer dizer que do lado negativo não tem nada, né? Não, realmente desse lado aqui, ó, se você olhar, Liriel, não tem nada aqui por enquanto não, ó. Certo? Não tem nada aqui. Mas esse P' aqui, ó, que é a marca da imagem, é positivo. O P, que é a marca do objeto, bem aqui, ó, é positivo. Certo? Beleza, vamos ver outras medidas. Como é que é o O para vocês aqui? Agora, cuidado que o O eu vou medir nesse eixo aqui, ó. Eu vou medir nesse eixo aqui. O que é que vocês acham que o O é? Positivo ou negativo? Positivo. Quer ver? Ó, vamos levar uma reta até o eixo. Não? Ó, se você pegar aqui uma reta dessa ponta da seta aqui, ó, levando, ó, até aqui, marca um É ponto. porque tá no eixo X, não? Exatamente. Ó, esse ponto aqui Porque se estivesse no eixo Y, porque ele o O tá estaria com eixo Y. negativo. Pode falar, Yara Malveira levantou a mão, não foi? Fala aí, Yara. Yara? Foi Eu acho que o som dela não tá dando certo. Acho que sim. Yara, veja o seu som aí, viu? Alô? Oi, Yara? Sim. Pronto, pergunta. O sentido da seta tá para esquerda, então todos são positivos, não? De novo? Tá dando Eu tenho que interferência, Ara. É porque... Vai, Não de novo. sei. O sentido da seta tá para a esquerda, então todos são positivos, não? Sim, sim, nas posições do eixo da esquerda, exatamente. Agora, na seta vertical, ele vai medir as alturas. Agora, note que o objeto está com a altura positiva, tá vendo aqui? Agora, olha a imagem aqui, deixa eu mostrar aqui uma reta da É imagem. negativa. Tá negativa, porque a imagem bate bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Portanto, a imagem nesse ponto aqui é negativa. Então, vamos ver Então, os sinais. seria o quê? Ele seria positivo, Pelinha seria horizontalmente positivo. Não, negativo. positivo. E esse cachorro, hein? Não sei não. Tem problema. Quer aprender física também. É normal, Seria a gente levar aula pra dentro de casa acontece. horizontalmente, E a altura seria negativa, É, só da imagem. certo? Belinha, né? Não? O I. O I é negativo. Esse I aqui que eu tô marcando. Sim, certo. E o O é Mas positivo. Ele vai ser positivo, ou ele vai ser positivo horizontalmente, negativo na vertical, né? Exatamente. Positivo na horizontal e negativo na vertical. Porque é pelo Pois eixo. é, aí eu ia botar aqui valor, né? Ele ia botar positivo ou negativo. Não. Ia Peraí, botar algum- mas na horizontal não é o P'? Não é o P. Sim,
horizontal é o pelinha. Tá. Entendi. Entendeu? E o I é que é na vertical. Então vamos ver os sinais aqui. Alguém pode me dizer qual foi o sinal de pelinha, de novo? Positivo. O sinal de P, Positivo. o sinal do O Positivo. e o sinal do I. Negativo. Isso, então deixa eu ver aqui como é que ficou esses sinais aqui, ó. Viu os sinais, ó. O P foi positivo, pelinha positivo, o I negativo e o O positivo. Mas olha só, essa equação ficaria... Fábio, Como é que ficaria aqui, ó? Mais por mais dá o quê? Dividindo, Dá mais mais. e menos por mais dá o quê? menos. Então como é que poderia ficar uma coisa negativa e uma positiva? Então para corrigir isso, a gente coloca um sinal de menos aqui num desses membros dessa equação, só para corrigir o sinal. Então ficaria assim, ó, I sobre O, que tá aqui ele, igual. Em vez de colocar pelinha sobre P, eu coloco menos pelinha sobre P, exatamente para corrigir o sinal da equação, ok? Para que a igualdade permaneça. Oi. Fábio, Como se multiplicasse por menos 1. Então quer dizer que isso aqui é outra fórmula, né? Essa fórmula aqui, que eu vou mostrar agora, é a fórmula do aumento transversal linear, que pode ser calculado, na verdade, de 4 maneiras. 4 maneiras. Estou mostrando primeiro duas. Era mais fácil, Fábio. Peraí, então é assim, ó. I sobre O. E aí sobre O? Imagine que o tamanho da imagem seja... Dá um exemplo. O tamanho da imagem... Fábio, mute aí quem tiver com esse cachorro. Eu não tô conseguindo te explicar, não. É sério. Ah, meu Deus. Gente, vamos ver aí. Eu não queria entrar na privacidade das pessoas, não. Mas como é uma aula... Bora. Alguém tá reclamando aí do cachorro. Dá uma raçãozinha aí pra ele. Fábio. Opa, silenciou o microfone. É ainda meu Dudu, viu? É só silenciar o microfone. Minha né? filha Dudu tá dormindo, viu? Pra essa informação. Hein? Aqui é Dudu. Bora. Então é o seguinte. Fábio. Foi. Eu não entendi por que você disse que pelinha poderia ser negativo. Negativo. Não, na verdade, a gente coloca esse sinal negativo aqui, porque se a gente não colocar, a equação não é válida. Por quê? Porque como é que uma coisa positiva é igual a uma coisa negativa? Não é. Então a gente coloca esse sinalzinho aqui exatamente para corrigir a equação algebricamente. Ou seja, o aumento, como o I... Diga. Tô querendo falar no sentido dos eixos. Não entendi. Tipo assim, porque você não foi analisando, tipo, O, I, P, pelinha. Certo. Então, quando foi pelinha, você disse assim, que a gente teria se enganado, que no caso ela seria positiva e não negativa. O pelinha realmente, o pelinha é positivo nessa fórmula. Tá aqui ele, ó, o pelinha é positivo. No entanto, dentro da fórmula, eu quero que você entenda o seguinte, que esse sinal de menos, ele é obrigado a ser colocado, porque senão essa proporção, ela é correta só quantitativamente, mas ela não é correta algebricamente. Por quê? Porque como eu tenho duas coisas positivas de um lado e do outro lado uma coisa positiva e uma negativa, então, como é que pode uma coisa positiva ficar igual a uma coisa negativa? Pela medida da quantidade, a proporção é correta. No entanto, pelo sinal, ficaria errado. Então, é apenas uma maneira de você corrigir a expressão, ou seja, colocar um sinal negativo aqui ou desse lado. Tanto faz, ou desse lado ou desse lado. Só que os livros usam geralmente o sinal negativo na razão entre pelinha e P, tá certo? É uma correção algébrica, porque senão o sinal ficaria errado aqui nessa igualdade. Olha outra coisa. Eu quero que vocês vejam aqui um exemplo. Diga. Então é como só se multiplicasse por menos 1. Não, somente... Se eu multiplicar por menos 1, uma equação, todo mundo vira o sinal. Na verdade, eu estou realmente adicionando um sinal de menos em um dos lados da equação para que a equação fique correta. É um artifício algebricizado. Porque pelinha tá embaixo do eixo aqui, né? Não, mas o pelinha, na verdade, ele tá colocado aqui embaixo, Lívia, mas é só para dizer que a medida daqui para cá, olha o ponteiro do mouse, ó. Ele é positivo, certo? Não é porque eu poderia ter botado esse pelinho aqui em cima também, ó, não tem problema nenhum, certo? Então, cuidado, o pelinho aqui tá negativo, é só pelo fato, não é o pelinho que tá negativo, eu quero que vocês entendam isso. É o resultado da fração que eu estou colocando logo negativo. A divisão de pelinha sobre P. Então, digamos que, vamos dar um exemplo, digamos que o I seja 20 centímetros e o O seja 10. Um exemplo, viu? Não é esse caso que apareceu aqui na figura. Se o I é 20 e o O é 10...
certo? Então me diga uma coisa a vocês. Como é que é a razão 20 sobre 10? 2. 2. Sabe o que quer dizer isso? Que a imagem está 2 vezes maior que o objeto, certo? Então, no caso do aumento, ele vai dizer quantas vezes a imagem se alterou comparada ao objeto. Se ele está maior 2 vezes, se ele está menor 2 vezes, se ele está direito, se ele tá invertido e por aí vai. Oi. Aí esse 2 eu ia colocar onde? Pronto, então se diria o seguinte, que o aumento, vamos dar um exemplo aqui, que o aumento seria igual, certo? A mais 2. O que é um exemplo do aumento mais 2? Primeiro, o sinal, ele tem um significado aqui. O sinal vai dizer que a imagem está direita ou invertida. Então, nesse caso, como o sinal está positivo, quer dizer que a imagem está direita. Se tivesse negativa, a imagem estaria invertida. E o que quer dizer o 2? Quantas vezes a imagem aumentou ou diminuiu? Se está dando um número inteiro, no caso 2, então a imagem aumentou. Quantas vezes? 2 vezes. Então, nesse caso, como é que eu encontro esse resultado do aumento? Eu estou dizendo o seguinte, que essa imagem é 2 vezes maior por causa desse número, e o sinal me diz o quê? Que ela é assim, ó, direita, para cima, ó, na posição direita. Tá certo? Vou dar outro exemplo aqui para vocês, ó. Aumento igual. Vou dar outro exemplo. Fábio. Oi. Então quer dizer que é positivo porque tá pra... Cabeça para cima. Certo, tá. E o 2 quer dizer quantas vezes ela tá maior do que o objeto. É o A que tá positivo. Se o A é positivo, o F também é, então é um espelho côncavo ou não tem essa relação? Não, pode ser também o convexo, porque o A positivo é dizer que a imagem está direita. Sempre que o A é positivo, o sinal do aumento é só para dizer que a imagem é direita. Por exemplo, olha esse aumento aqui, ó. Vamos lá, todo mundo olhando para esse outro exemplo. Digamos que o aumento é menos 1/3. Um exemplo. O que quer dizer o menos? Vamos lá. Invertido, não? A imagem está de cabeça para baixo. Ó, vou fazer aqui, ó. A imagem está assim, ó. Cabeça para baixo, invertida. Certo? O menos quer dizer isso. E 1/3, agora vamos lá. 1/3 é um número maior que 1 ou menor que 1? Menor que 1. Menor que 1, né não? E aí, quando acontece isso, aí você olha para o numerador, que é 1, e o número de baixo aqui, no caso, é 3, aí vocês interpretam assim, ó. A imagem agora está 3 vezes menor. Então, quando tem uma fração com o numerador 1 e o denominador um número inteiro, como 3, por exemplo, então ele é o número de vezes agora que está menor, tá ok? Deixa eu dar outros exemplos para vocês ir pegando a ideia. Se fosse 1/5... Pronto, digamos que o aumento é mais 1/5. Vamos ver quem é que mata essa. Aí tá à direita e 5 menor. Isso, a imagem está direita, ó. Direita, isso. Mais... E 5 vezes menor. Menor. Beleza, vamos dar outro exemplo. Aumento igual a menos 8. Vai ser invertida. Invertida, tá aqui. 8 vezes e 8 maior. vezes maior. 8 vezes maior. 8. Perfeito. Tá vendo? Quando ele dá um número fechadinho inteiro, é o número de vezes que é maior. Certo? Quando ele dá um número, uma fração 1, do tipo 1 sobre alguma coisa, o número que está de baixo é o número de vezes menor. Certo? Certo. Mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. Limpar desenhos. Aumento igual a... Direito e 4 vezes maior. E 4 vezes maior. Maior. Certo? E essa aqui? Invertido. Invertido. 10 vezes menor. 10 vezes menor. Farinha. O que é isso? E assim vai. Fábio? Certo? 10. Isso significa o aumento. É um. Mal, 10 vezes. Ah, tá. Ah, em cima é 1, desculpa. É um número 1. Ah, Vamos lá. 5 para 10. Fábio? Ok, oi. Então não tem como aumentar em decimal, né, a imagem? Tem. Porque assim, tem outros exemplos aqui mais estranhos, mas eu vou mostrar. Cuidado. Se tiver um exemplo assim, ó. Menos 0,4. 2/5. Invertido. Isso, 2/5. Aí, agora, peraí. Isso aqui correto, gostei. 2/5. Tá invertido. 2/5. Só que cuidado, não é 5 vezes menor, não. No caso aqui, você tinha que simplificar por 2 e por 2. Isso. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 1
sobre 2,5. 5. Aí Então só vai ser pode dizer o número de vezes que tá menor quando tiver o número 1 aqui em cima. Ah, Vai certo. ser invertido duas vezes. Duas vezes e meia menor. Meia menor. É, duas vezes. Entendi. Só pode dizer o número de certo. vezes quando tiver o número 1 aqui em cima. Beleza? E senão você vai reduzindo, né? Vai reduzindo até chegar ficar a 1. Até ficar 1. Certo. Perfeito. Então vocês tá pra entenderam? baixo do Amém. 0,5 menor. Amém. Seguinte. Essas são as duas maneiras de você calcular o aumento. Ou a razão entre I sobre O, ou o negativo de P' sobre P. Se nós pegarmos essa expressão, preste bem atenção, essa parte aqui da equação, ó, eu disse que são 4 maneiras. Se você pegar essa parte aqui, certo? A igual a menos P' sobre P. E pegar a equação de Gauss, ó, se você pegar essa equação aqui, essa com essa e essa com essa, e fizer uma fusão matemática, ou seja, demonstração, não vou fazer, você encontra mais 2 atalhos. Preste bem atenção, os 2 atalhos são perigosos porque eles são parecidos, ó. Certo? Então, olha só. Professor, mais 2 fórmulas? Sim, mais 2 fórmulas. Agora o detalhe é o seguinte. Elas são bem parecidas. Todas duas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu vou encontrar um espacinho aqui para escrever. Eu chamo essa regra do pelinho e do pesado. Porque assim, ó, como é que você faz? Você faz, vou pegar aqui no texto, pelinho e pesado. O aumento é sempre igual, ó, você passa um traço a F sobre F. Certo? Eu sempre vou botar isso. Se eu quiser usar uma dessas 2 fórmulas, eu sempre boto F sobre F. Certo? Mas vamos lá. Uma tem o P, o outro tem o pelinho, né? Vamos lá. O P a gente vai lembrar de pesado. E o pelinha a gente vai lembrar de pelinho. Geralmente uma coisa pesada vai para cima ou vai para baixo? Pra baixo. Para baixo. Então sempre que for o P de pesado, você bota ele embaixo, ó. Certo? Certo. Certo, professor? E se... Tem uma borracha aqui? E se for o pelinha? Ó, e se for o pelinha? O pelinha lembra de pelinho. Pelinho é leve. Pelinho geralmente vai para onde? Pra cima. Então, quando for pelinha, aí você pega o pelinha e bota ele aqui em cima. Ixi, saiu foi do slide, hein, já? Entendido? Fábio, Não, é, deu isso... não. Deu pra o meu ver? também saiu, não. Pronto, tranquilo. Ó, então assim... Fábio, Oi. mas essas 2 fórmulas que você colocou não tem na apostila. Aí eu Tem não. ia usar elas quando? Quando vocês, assim, acharem mais conveniente, porque tem questão que elas são ótimas. Se você realmente usar essas 2 aqui, resolve a questão também. Só que, às vezes, esse atalho aqui, esses 2 atalhos, eles resolvem fazendo um único cálculo. Então, são ótimos atalhos para as questões. Enquanto que, se você não usar esse, você vai ter que usar isso aqui e essa aqui, ó. Vai ter que usar essa e depois essa. Ah, então eu vou logo Tá anotar aqui. Anote, porque eu não deixo nunca de colocar esses 2 atalhos, porque eles são práticos. Na hora das questões, eles são melhores de resolver do que essas outras aqui. Tá certo? Obrigada. Então, regra do pelinho e do pesado. Quando for pesado, embaixo, P. Quando for pelinho, leve em cima. Tá bom? Pronto. Então, é o seguinte, ó. Então, deixa eu limpar tudo aqui. Ó, então, a aula, se você notar aqui, era o último slide, ó. Deixa eu ver aqui. Era o último slide, tá certo? Então, assim, a gente fica aqui nessa parte da aula. Desculpa, eu levei muito tempo, mas eu espero que vocês não tenham se cansado, porque eu sei que é puxado, muita aula, muita informação. E aí, o que é que eu peço a vocês? Que vocês façam as atividades desse capítulo 5 agora. Vão fazendo, porque já eu monto uma aula resolvendo as de sala. Vocês fazem as de sala e as propostas. Nossa. Eita, menino! Ei, mano! Botaram foi o cachorro dentro do quarto agora, em cima da cama. Cachorro do microfone aí. Rapaz, botaram, viu? Pinche. Onde que é o cachorro aí? Então, vou encerrar a reunião. Obrigado por terem participado. Agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado. Não é fácil a gente fazer assim, mas eu acho que deu certo. Nossa, o professor de física blogueirinho. Faltou a musiquinha de fundo. Musiquinha de fundo, vai ver. É verdade. É verdade. Bem moderno. Tem que adicionar isso nas aulas. Mas vamos ver se o joguinho. também. Vrau. Se tiver, Bora eu vou jogar algum colocar, joguinho, viu? bora jogar algum joguinho. Prió ganhou. Bora jogar Uno, bora jogar Uno. Quem Quem quiser continuar no Zoom, aí você tem que abrir sua própria reunião, tá certo? Eu vou encerrar a reunião e, claro, todo mundo vai ser desconectado, porque vocês estão na minha reunião.
Aí quem quiser fazer uma reunião aí no Zoom em particular, vocês abrem uma reunião lá no aplicativo e podem conversar e até discutir ou até jogar. Abre aí, Peralmero, abre uma reunião, Peralmero. Vou abrir. Rapaz. Bota no Discord, mano. Discord é melhor, dá pra colocar Cala a música. boca, Paulo, você não vai não, mano. Pois então, Mas, bicha, cala a boca. tchau. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Pergunta, falaram aqui. Diga lá. O numerador é maior que o denominador. O que acontece? Sim, se o numerador for assim, vamos dizer que o número seja 5 sobre 2. 5 sobre 2. Vamos lá, 5 sobre 2 dá quanto? 2,5, né? Aí não é um número inteiro, mas mesmo assim, 5 dividido por 2 não é 2,5, então você tem a imagem 2,5 vezes o quê? Maior. Então, no caso, sempre que o numerador é maior do que o denominador, é porque a imagem cresceu. Sempre que o numerador for menor do que o denominador, é porque a imagem diminuiu. Certo? Nesse caso aí. É porque você tem que reduzir tudo para o 1 ficar no... Isso. Quando for menor, no caso, você tem que reduzir o numerador a 1 para ver quantas vezes diminuiu embaixo. Exatamente. Fora Manu, tá ok? Era a Manu que tava perguntando? Não. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Mas e aí você fala que ela acaba, né, Gaiado? A piada interna, não sei o que. Negócio de BBB, mano. O negócio de BBB. Votem na Manu. Era outra coisa. Votem na Era Babu Manu. campeão, Babu Babu campeão, Priovi. Fora Manu, fora Manu. Ih, Nossa. Ah, Entendi. Eu pensei que era Manuela, tá aqui do grupo. Gente. Meu Deus. Eu pensei que era você, Manu. Olha. Piscina de Manu. Tintelma, quer Telma. Eu acho que é lá do Big Brother, Manu. Que estão falando. É do Big Brother. Fora Levi. Thiago Live, fora Thiago Live. Eu vou lá que eu não vou dar aula agora pro primeiro ano agora. Tchau, Mesmo não. Fábio. Valeu. Valeu. Cria um, Pedro. Cria um aí, Pedro. Vou criar aqui. Priol, joga em jogos.